Pessoal, abra comigo então o texto sagrado. Se você tiver aí uma versão impressa, a sua Bíblia, eu quero pedir para que você abra no Evangelho de Jesus segundo João, tá bom? Nós estamos estudando João, né, no pequeno grupo da juventude. Hoje eu lerei apenas um verso com vocês. E eu espero que Deus tenha misericórdia e nos ajude com esse um verso. Tá bom? Eu penso que ele é mais que suficiente para a gente refletir e entender algo muito importante para o exercício da nossa vida. O verso 4. João 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou em algumas outras versões, né? Jesus teve a necessidade de passar por Samaria. Oremos. Pai, eis aqui apenas um verso do texto sagrado. Ilumina-nos, guie-nos hoje, nos ajude, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu me lembro há algum tempo, o dia que eu estava com meu pai dentro do carro, né? E eu fui levar o meu pai a uma consulta médica aqui em BH. O pai mora em Contagem. E estava no iniciozinho do acesso à internet via os nossos smartphones, né? E eu tinha acabado de... Eu não tinha comprado anteriormente aquele GPS antigo, lembra? O GPS que era só um GPSzinho, né? E aí, quando eu comprei o smartphone, ainda estava com acesso ao GPS. E aí eu botei o endereço do telefone papai do lado, né? E o telefone começa, né? Vira à direita, vira à esquerda, segue não sei aonde e tal, né? Foi o primeiro contato que o meu pai, idoso, teve com o GPS. E ele ficou assim, meio que paralisado, sem entender como ser possível aquele aparelho saber aonde a gente estava, né? Guiar a gente, dizer que a gente devia entrar à esquerda e não à direita e não à esquerda, seguir reto, o que tinha que fazer, né? E nós chegamos na porta do consultório onde ele estava e falei, não é possível. E ele ficou completamente chocado com o GPS batendo lá naquele endereço lá, né? Na cabeça dele, eu acho que foi muita coisa, muita informação para a cabeça dele naquele momento. E é interessante hoje, que hoje a gente chega em qualquer lugar do mundo, inclusive do mundo. O GPS tem algumas limitações, né? Talvez a bateria seja uma delas. Acabou a bateria do GPS, não é verdade? E outra coisa que é o terror de muita gente, que se não tiver sinal já era, né? Então o sinal e a bateria são as duas limitações para a direção que hoje a gente tem, não é verdade? Tem o offline, é isso. Sem sinal, você pode baixar o mapinha, né? Baixou o mapinha ali, fez ali, né? Já era. Aí deu o download do mapinha, você se vira e ele vai embora ainda, offline. Maravilhoso. Eu fico pensando como que os antigos se direcionavam. Muitas maneiras, né? Algumas embarcações se direcionavam aí pelos céus, pelas estrelas, né? Pela posição. Tem um sistema de bússola, que é maravilhoso, inclusive, né? Eu troquei o painel da minha moto agora, tem pouco tempo, deu um defeitinho lá e a garantia foi lá e trocou o painel. Mas o primeiro painel tinha uma bússola para os mais aventureiros, né? Os que não têm as limitações físicas que eu tenho. Normalmente eles pegam uma motoca dessa aí lá no meio do mato e lá precisa de uma bússola. Eu não vou usar a bússola, né? Já passei, sim, da minha condição humana de usar uma bússola sozinho. Hoje não, hoje eu agradeço, eu prefiro o GPS hoje, né? Mas a bússola é interessante, porque a bússola, não sei se a gente entende muito bem como
funciona, tem uma agulhazinha e essa agulha aponta para o polo magnético do planeta. E isso dá para a gente saber onde que a gente está, que lado a gente vai, para não ficar perdido. Nos direciona. A bússola dá a direção, ela aponta para o polo norte magnético, e aí a gente sabe mais ou menos onde a gente está. Não é verdade? Eu fico encantado com algumas coisas. Parece que Deus deu a algumas espécies meio que uma bússola. Opa, mas que isso? É horário de reunião. Eu desliguei, me perdoe, eu vou falar. Só dar um finalzinho aí, obrigado. É isso. Eu fico encantado com algumas espécies que parecem ter uma bússola interna, conseguem migrar inclusive de um continente para o outro, né? Parece que tem uma sensibilidade onde que é esse polo magnético e sabe para onde tem que ir, para às vezes ter ali cuidado em um momento onde uma região está fria, né? A outra ele vai para uma região onde a vida vai ali nascer, vão reproduzir e tudo mais. E eu fico pensando em Jesus, sabe? De maneira muito especial nesse texto, porque o texto está dizendo que era necessário que Jesus atravessasse a Samaria. Era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Se Jesus tivesse no GPS, o GPS ia dizer para Jesus que não era necessário ele passar por Samaria. Se Jesus tivesse uma bússola, a bússola ia mostrar para Jesus um outro caminho. Geograficamente, Jesus, que estava no Vale do Jordão, era só Jesus seguir o Rio Jordão, no sentido norte, para retornar para Galiléia. Jesus, geograficamente, não precisava passar por Samaria. E não só geograficamente não. Sabe por quê? Porque além do problema geográfico, né? Estando Jesus no Vale do Jordão, na região da Judéia e da Pérea, para retornar para Galiléia, seguindo ali o Rio Jordão, ele deveria obrigatoriamente, como judeu, fazer o caminho que todo judeu fazia, que era rejeitar qualquer possibilidade de passar por Samaria. Nenhum judeu passava por Samaria, nenhum judeu atravessava Samaria, mesmo que ele tivesse no extremo oeste, ele tinha que dar a volta por Samaria, atravessar o Rio Jordão, subir ao norte, para depois ir para Galiléia. Judeu nenhum entraria em Samaria. E o texto de João está dizendo que Jesus teve uma necessidade de passar por Samaria. Por que os judeus não passavam? Primeiro porque judeus e samaritanos se odiavam. Judeus e samaritanos se odiavam. Um samaritano para judeu era um mestiço, era alguém de baixa categoria, era alguém de segunda classe, era o resultado dos judeus que não foram para o cativeiro da Babilônia, que ficaram e que se casaram com o opressor, com o povo assírio. Então os samaritanos, eles são descendentes de judeus e assírios que se casaram. E esse povo era tido como um povo que, além de segunda classe, era herege. Por quê? Porque enquanto os judeus consideravam os profetas e os escritos, esse povo não considerava. Esse povo, escritura sagrada para os samaritanos, era só e somente só a Torá. Só os primeiros livros, o que nós conhecemos hoje como Pentateuco.
E os judeus tinham salmos, os salmos não eram considerados pelos samaritanos. Os judeus tinham os escritos, eles não eram considerados pelos samaritanos. Os judeus tinham os escritos proféticos, os profetas não eram considerados pelos samaritanos. Os samaritanos tinham como texto sagrado só a Torá. Um homem do bem, sabe, um cidadão de bem judeu, quando o sol se punha, ele retornava para casa depois de um dia de trabalho. Na porta de casa, na soleira da casa dele, ele fazia a seguinte oração diariamente, todos os dias. Fazia parte da piedade judaica, do exercício de espiritualidade judaica. Ele dizia assim: graças te dou, ó Senhor, porque me fizeste nascer homem e não mulher, e me fizeste nascer judeu e não samaritano. Era uma oração que fazia parte da piedade judaica. Graças te dou, ó Senhor, porque me fizeste nascer homem e não mulher, e me fizeste nascer judeu e não samaritano. Eu fico então a me perguntar: por que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria? Por que Jesus ia dar a volta por um território que nenhum judeu passava, que a tradição judaica rejeitava, condenava, um território herege, um povo mestiço, um povo misturado, um povo que era considerado excluído da comunidade judaica? Por que Jesus tinha necessidade de passar lá? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: primeiro, porque tinha alguma coisa na bússola interna de Jesus que disse para Jesus que ele tinha que passar lá. Alguma coisa dentro do coração de Jesus apontava para que ele retornasse para a Galileia passando por Samaria, rejeitando o caminho tradicional, rejeitando toda a postura judaica contra os samaritanos. E ele então, como judeu, entra em Samaria. E aí, meus irmãos, eu tenho uma curiosidade. O que direcionava o coração de Jesus Cristo? O coração de Jesus Cristo ia sempre na direção da vontade do Pai, e não da vontade própria do homem Jesus. A gente vê isso inclusive no Getsemane, né? Quando ele ora e diz assim: Senhor, não tem um outro jeito? Passa de mim esse cálice. Será que não tem uma outra maneira? E aí ele voltava para o outro lado e falava assim: que cumpra-se, Senhor, a sua vontade, a vontade do Senhor que se cumpra. O coração de Jesus era um coração sensível à vontade do Pai, à vontade de Deus, aquilo que Deus tinha que fazer, aquilo que Deus tinha que cumprir, aquilo que Deus tinha que estabelecer, aquilo que Deus confiou nas mãos do seu próprio Filho, se revelando como Filho e vindo ao encontro da humanidade, e de maneira muito especial a um povo que era rejeitado, marginalizado, excluído, carregava um estigma horroroso. Por isso a necessidade de Jesus de passar por Samaria. Muitas pessoas são guiadas pelas próprias necessidades. Muitas pessoas são guiadas por metas, né? Quando nós fechamos ciclos e iniciamos outros ciclos, final de ano sempre a gente faz as listinhas, não é isso? Daquilo que a gente quer nesse novo ano, que agora eu vou para a academia, não é isso? Agora minha vida vai ser fit. Agora eu vou conseguir fazer aquele curso. Agora a minha relação vai ser diferente. Esse ano que passou não foi lá assim, mas eu vou caminhar de uma maneira diferente. E a gente vai colocando metas. Outras pessoas são
guiadas pelos seus próprios sonhos, outras guiadas pelo próprio coração, outras guiadas por uma razão absurda, né? Tem gente que faz assim, planejamentos e planejamentos. Outras pessoas são guiadas pelo dinheiro, pela ganância, pelo acúmulo de bens. Outras pessoas buscam o sucesso, fazem de tudo para o sucesso, e todo o caminho, toda a sua jornada é definida para que em algum momento o sucesso aconteça, pela fama. Outras são guiadas pelo conforto. Tem gente que busca o conforto, e eu vou definir então a jornada que eu vou trilhar, porque eu sei que se eu passar por aqui, lá na frente eu posso ter um pouco mais de conforto. Outras pessoas são guiadas pelo prazer, não é? Mas Jesus foi guiado pela vontade do Pai, que o levava a suprir a necessidade de outra pessoa. Jesus foi guiado pelo Espírito para ir ao encontro da necessidade de uma mulher à beira do poço, que nós sabemos o que aconteceu naquela conversa. Como foi o encontro de Jesus com aquela mulher? O que aconteceu com aquela mulher? Como aquela mulher leva a mensagem de Jesus para os samaritanos? E como os samaritanos se transformam em discípulos de Jesus Cristo? Agora, depois da necessidade de Jesus de passar por Samaria, os samaritanos são acolhidos por Deus. Os samaritanos recebem a mensagem de um Deus que os acolhe também, de um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que não os trata como mestiços, de um Deus que ama igualmente samaritanos, judeus e qualquer outra etnia, de um Deus que se revela para judeus, que se revela para samaritanos, que se revela para qualquer outra cultura e qualquer outra etnia, e que ama o ser humano de igual forma, independente se ele é homem ou é mulher. Ele se revela para mulheres, ele ama mulheres, ele dá dons a mulheres do mesmo jeito que ele dá dons aos homens. Ele se revela para as pessoas que são colocadas às margens da sociedade. Ele se revela aos excluídos. É um Deus. O reverendo Edson pregou um texto hoje desafiador de manhã, falando sobre Lázaro, o mendigo que ficava à porta do rico. E o Lázaro, depois da morte, descansava no seio de Abraão. Então é um Deus que se revela também às pessoas que foram desconsideradas, as pessoas que foram invisibilizadas pela nossa sociedade, as pessoas que nós muitas vezes fomos ensinados pela nossa cultura a rejeitar essas pessoas, a dizer que essas pessoas são mestiças, são impuras. Nós recebemos essa educação, a nossa cultura impôs sobre nós rejeitar alguns grupos, e hoje se faz necessário que Jesus passe por muitas Samarias atuais. Muitas Samarias. Jesus hoje precisa passar pela Samaria da mulher preta, que é foco de violência, de rejeição. Jesus hoje se faz com uma necessidade absurda de passar em cada casa de cada membro, de cada sigla da comunidade LGBTQIAP+, que continua sendo marginalizada e rejeitada por muitas pessoas, que continua sendo tratada como gente de segunda classe por muita gente, e se faz necessário Jesus passar nas casas de cada uma dessas pessoas hoje, porque o coração de Jesus é guiado pela vontade do Pai, que é amor, que é acolhimento de todas as pessoas. Não é pelas necessidades próprias, não são por metas, por sonhos, não é pelo próprio coração, por razão, por dinheiro, por sucesso, fama, conforto ou qualquer outra coisa. Jesus é guiado pela vontade de um Deus que é amor e que é misericórdia, que é acolhimento para todas as pessoas.
Jesus era sensível à direção que Deus dava. E eu me pergunto hoje, será que nós seguiríamos a mesma jornada? Será que nós temos a mesma sensibilidade? Porque nós dizemos que nós somos discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Nós dizemos que nós seguimos os passos de Jesus, que nós aprendemos com o exemplo de Jesus. Mas será que quando nós tivermos que trilhar uma jornada de volta para algum lugar, nós realmente passaríamos por um território que ninguém passaria? Para encontrar com uma mulher na beira do poço? Será? Hoje eu só quero trazer para você só uma pergunta. Para onde aponta o nosso coração? Como é que está a nossa bússola interna? Será que nós somos guiados pelas próprias necessidades? Ou será que a gente percebe ao nosso redor um monte de mulher samaritana sofrida e que precisa que a gente trilhe uma jornada para encontrar com ela, para conversar com ela, para dizer que ela é acolhida, que ela não é rejeitada, para dizer que ela é amada, sendo quem ela é, do jeito que ela é, com as suas particularidades e com as suas especificidades. O que guia a gente hoje? Será que nosso coração aponta para a direção de gente que tem necessidade, de gente que precisa de ajuda? Ou será que nós ainda vamos ecoar aquilo que a nossa cultura impôs sobre nós, de tratar algumas pessoas como pessoas de segunda classe? Jesus nunca tratou ninguém como gente de segunda classe. Ninguém. Jesus se misturou com as pessoas que eram consideradas de segunda classe. Jesus comia, vivia, amava com essas pessoas, amava essas pessoas. Então hoje, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu penso que você tem a resposta para você. É só você que pode dizer para você para onde o seu coração está apontando. E de maneira muito especial agora nessa semana, né? Porque a gente está numa semana que precede a escolha, inclusive, de representantes em esferas muito importantes da nossa sociedade, né? Nós temos eleição no domingo que vem. E aí eu pergunto, como a gente tem escolhido as pessoas que vão nos representar, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, senadora, deputado, né? Governadores e governadoras, ou presidente ou presidente. Será que a gente está escolhendo pelas necessidades da gente? Será que a gente escolhe gente que vai dar isenção de imposto para a gente? Ou será que a gente consegue perceber que ao nosso redor tem gente com um monte de necessidade que precisa de um governo justo? Como é que a gente vai definir isso? Quem que vai fazer a gente escolher? Eu quero te deixar perguntas hoje, não respostas. Eu espero que o Espírito de Deus, como fez com Jesus, que criou no coração de Jesus a necessidade de mudar o caminho e passar em Samaria, que a gente mude o caminho e passe em territórios onde um monte de gente não passaria. Que haja necessidades hoje de fazer da nossa jornadas, né, parecidas com a jornada de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos e minhas irmãs.